14 horas e 32 minutos, o Tarde Livre está de volta e começamos neste momento a nossa entrevista sobre auxílio reclusão com a advogada Fiamma Souza. Fiamma, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui na Rádio Mariana FM. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer alguns direitos para a população. É uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, para a gente começar, o que é o auxílio reclusão? Então, esse auxílio reclusão, ele é um benefício que é devido aos dependentes do segurado da Previdência Social que vier a ser preso. É uma política pública que é destinada a garantir o sustento de familiares que tiveram seu provedor encarcerado. Esse auxílio reclusão ele é tratado como um benefício previdenciário em que não é o contribuinte que está recluso que recebe, e sim o seu dependente devidamente comprovado não somente a sua relação de parentesco e conjuntamente afetiva, se for o caso. Então, para a gente entender, o auxílio reclusão, ele é um privilégio ou ele é um direito do apenado? Ele é tido como um privilégio para algumas pessoas que têm preconceito com esse direito, né? Mas ele é um direito, porque o auxílio reclusão é fundamental para dar proventos ou sustento da família que ficou em situação de abandono, em decorrência do encarceramento do indivíduo que era o provedor da mesma. Quando a gente tem esse auxílio reclusão como um privilégio, a gente está tratando ele como uma ideia de preconceito. Então, a ideia que o auxílio reclusão transmite para a gente é não deixar a família do preso desassistida financeiramente, a qual se vê privada da renda proveniente do seu trabalho, de cujo exercício fica impedido em razão da prisão. Mesmo que a sociedade o veja como discriminação e não como uma forma de subsistência para tantas famílias, em que os instituidores fiquem em cárcere de forma repentina, a privação da liberdade, os proventos em seus lares são de suma necessidade. Esse direito ele é assegurado aos reclusos não somente pela questão da legalidade. Enquanto há o encarceramento, uma família está sem seu genitor, ela está desamparada na questão não somente financeira, mas também social. Mas não são todos os reeducandos que têm esse direito ao auxílio reclusão. Quem são os apenados que possuem esse direito? Então, os dependentes desse segurado, né? Os dependentes de quem foi preso em ordem de classes excludentes que vão ter direito a esse auxílio. Ou seja, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho que não foi emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tem uma deficiência intelectual ou mental ou uma deficiência grave, assim como os pais. O irmão que não foi emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Os segurados de primeira classe possuem presunção de dependência econômica. Os outros, eles vão precisar comprovar essa dependência econômica. E há pré-requisitos para que esse auxílio reclusão seja garantido, né? Já é uma garantia por lei, mas seja a pessoa consiga esse auxílio? A gente precisa cumprir alguns requisitos que estão previstos na lei. O segurado, ele deve possuir a qualidade de segurado na data da prisão. Então, ele tem que estar recluso em regime fechado ou semiaberto ou cautelarmente. Ele não pode estar em gozo de nenhum benefício previdenciário e possuir o último salário de contribuição abaixo do valor previsto na portaria ministerial, editada anualmente para atualizar o valor limite. E como que funciona esse auxílio reclusão? A pessoa recebe no decorrer que está cumprindo a sua pena, depois que ela sai, ela continua a receber. Como que funciona isso? Então, o auxílio, ele é requerido logo após a prisão
do segurado na unidade, na unidade prisional. Só que não existe um prazo para entrar com esse pedido. O que acontece é que isso vai refletir, a data desse início vai refletir na liberação desse pedido. Quanto antes você pedir, será melhor, porque você vai ter o valor mais rápido e desde a data da prisão. E qual é o valor? Muitas pessoas se questionam, né? Chamam de privilégio, na verdade é um direito, e as pessoas também usam do preconceito e falam que é para sustentar muitas vezes, usando palavras pejorativas, né? Pessoas que cometeram crimes. Qual é o valor desse auxílio? É algo assim exorbitante? É algo padrão? Ou é de acordo com a contribuição desse cidadão com o pagamento dos impostos? O valor desse auxílio ele vai ser calculado com base na quantia que o segurado preso ele receberia se ele fosse aposentado por invalidez. E aí o que é importante a gente lembrar? O valor do benefício ele será dividido igualmente caso haja mais de um dependente. Cada um dos dependentes vai receber cota parte igual. Contudo, o valor exato vai depender de quando ocorreu a prisão ou quando foi requerido o auxílio reclusão. E quais são os documentos necessários para que a família possa solicitar esse auxílio? A lista de documento ela é bem extensa e cada caso, cada tipo de segurado vai requerer com um tipo de documento. Mas eu vou falar assim de forma bem genérica o que a gente precisa para todos, que é a certidão judicial que atesta o efetivo recolhimento à prisão. E a gente também precisa dos documentos pessoais, tanto da pessoa que vai receber, como do segurado preso. RG, CPF, comprovante de residência. A gente também vai precisar de uma procuração ou um termo de representação legal. E aí a gente vai incluir os documentos de identificação com foto e CPF, no caso dos menores ou dos deficientes mentais. A gente também vai precisar de documentos que comprovem as relações previdenciárias do preso, como a carteira de trabalho, o extrato do CNIS, certidão de tempo de contribuição, carnê, documentação rural e os documentos que comprovem a qualidade de dependente. E aí a forma que a gente vai comprovar essa qualidade de dependente, ela vai depender. Se for um filho, um cônjuge, um companheiro, e aí, de acordo com esse grau de dependência, né, dessa qualidade de dependente, os documentos são diferenciados. E a possibilidade de acumular benefícios, por exemplo, a pessoa já recebia um outro benefício, o Bolsa Família, por exemplo. Há essa possibilidade dela receber o auxílio reclusão mais o Bolsa Família ou algum outro tipo de benefício do governo? Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele permite, né, que seja possível a acumulação desse auxílio reclusão com outros benefícios desse INSS. Mas a gente tem exceções, como, por exemplo, a pensão de morte deixada por cônjuge ou companheiro com auxílio reclusão de outro cônjuge ou companheiro, ou o auxílio reclusão com outro auxílio reclusão, quando ambos os presos forem casados ou companheiros. O auxílio reclusão pago aos dependentes com auxílio doença, aposentadoria, abandono de permanência em serviço ou salário maternidade do segurado preso. E aí, em relação a essa última exceção que a gente trouxe, a gente não pode receber o valor de aposentadoria, auxílio doença e outros do preso junto com o auxílio reclusão de dependente. Quando nós falamos nessa questão do auxílio reclusão, a senhora até mencionou nessa questão da família, né? Não pagar a pena pelo apenado. É importante frisar isso, né? Para que as pessoas possam desconstruir esses preconceitos que nós temos na sociedade. Inclusive, em outras entrevistas, a senhora citou até um artigo da Constituição, no artigo 1º, se eu não me engano, que fala sobre a dignidade da pessoa humana.
Isso é um princípio que é necessário ser frisado hoje nessa entrevista? Sim, a gente fala da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal de 88, que é base para o nosso ordenamento jurídico como um todo, tanto em relação previdenciária, como civil, como criminal. E a gente não está falando aqui de transmitir a pena para a família do criminoso, da pessoa que cometeu o delito. A gente está falando aqui de assegurar que essa família não venha a sofrer necessidades, não venha a ter uma pena que vá além do apenado. A pena dele vai ser a reclusão. A da família não precisa ser ficar em necessidade financeira, passar fome, entre outros, né? Então, nós chegamos ao fim, mais uma entrevista. Muito obrigada, doutora. Na próxima semana, aguardo a senhora aqui para que nós possamos falar sobre direito trabalhista. Sim, vai ser um tema muito importante também, principalmente nessa época de pandemia, que a gente está tendo muita gente desempregada, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre essa relação de trabalho nos tempos atuais. E nossa entrevista fica por aqui. Nós agradecemos a doutora Fiamma Souza por esclarecer essas questões do auxílio reclusão. Na próxima quarta-feira tem mais entrevista abordando direitos trabalhistas, inclusive demissões por justa causa.